Salve rapaziada, Luiz Paulo Gonçalves falando aqui. Hoje é domingo, dia de final de Mundial de Clubes. E o tema do vídeo de hoje está relacionado com a final desse campeonato. Eu vou explicar o porquê, tá? Se você ainda não me segue, né, não segue o canal, não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, né, dá um like nesse vídeo aqui. E já começando aqui sem muita enrolação, é o seguinte. Não sei se você já parou para pensar, mas tudo que acontece, tudo que existe ao seu redor, de alguma maneira foi pensado antes pela cabeça de alguém para depois existir, né? Por exemplo, está sendo transmitido aqui, vou mostrar aqui, ó. Tá rolando o jogo aqui, final entre Chelsea e Paris Saint-Germain, né? O jogo tá 0-0. Para quem não sabe, o meu time é o Botafogo, né? Daqui do Rio de Janeiro, que ganhou, inclusive, do PSG por 1-0. Né? O Botafogo foi eliminado depois pelo Palmeiras, mas foi um grande feito. Então, o que acontece? Esses jogadores que estão aí presentes nesses jogos de ambas as equipes, para não dizer todos, mas com certeza uma parte deles mentalizou esse dia, né? No início do campeonato ou no meio do campeonato, em algum momento eles mentalizaram, né? Eles criaram na cabeça deles que eles poderiam estar jogando a final do Mundial de Clubes. Assim como o Botafogo os jogadores do Botafogo pensaram em algum momento que seriam capazes de ganhar do Paris Saint-Germain, mesmo que a porcentagem de isso acontecer tenha sido muito pouca, né? Muito pequena, mas aconteceu. Inclusive o jogador Igor Jesus, que fez o gol, né? Ele provavelmente na cabeça dele ele pensou que ele poderia fazer esse gol e ele fez, né? Então, qual é o link, aonde eu tô querendo chegar com esse tipo de pensamento aqui, falando de futebol e tal? Eu poderia usar outro exemplo, mas como hoje está passando aqui a final do Mundial, é o seguinte: tudo que você quer que aconteça na sua vida, primeiro antes, você tem que mentalizar, né? Você tem que pensar como se aquilo ali já estivesse acontecendo, né? Isso, em programação neurolinguística, se chama você antecipar algumas situações na sua cabeça antes, você co-criar, entendeu? O nome da expressão é essa, co-criação. Por exemplo, eu no meu trabalho, né, e na minha vida pessoal também, eu passei por algumas situações agora recentemente que antes delas acontecerem, eu mentalizei antes, e elas aconteceram exatamente da forma que eu pensei, né? Eu pude gravar um programa de televisão, né, muito conhecido na Globo. E antes de eu estar lá, eu mentalizei isso e aconteceu. Recentemente agora eu fiz uma viagem para o exterior, para um país que eu adoro, né? Adoro viajar para esse país. E antes de eu viajar, eu mentalizei também, escrevi no papel, né? E mentalizei. Eu pensei como se eu já estivesse nas situações. E aconteceu exatamente da maneira como eu imaginei. Entendeu? Então, tudo que a gente, conforme eu falei no início, né? Qualquer coisa que você olhar ao seu redor, na rua, nos ambientes que você frequenta, né? Passou pela cabeça de alguém antes de ser realizado, né? Sei lá, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mais um exemplo, né? Se você for pegar aí o sambódromo da Marquês de Sapucaí, para quem não é do Rio, né? Aqui a gente tem um sambódromo. Aquilo ali para acontecer antes, passou pela cabeça de uma pessoa, entendeu? Que desenhou inclusive no papel para estar daquele jeito e saiu exatamente da forma como ele quis. Então eu te pergunto, né? O grande momento desse vídeo agora é essa pergunta: por que você não imagina antes as coisas antes de acontecer? Entendeu? Porque tem muita gente que não acredita, né? Se eu disser para alguém assim, não, se você pensar numa determinada coisa, cara, é só você pensar que vai acontecer. Tudo bem, ao mesmo tempo não é tão simples assim, entendeu? Mas é um exercício que funciona. Eu posso afirmar que funciona porque funciona comigo. Se funcionasse com outra pessoa, eu não estaria aqui abrindo esse vídeo e não estaria gravando falando sobre isso. Entendeu? Então, se você tem... Meu cafezinho aqui. Se você tem um grande sonho, um grande projeto,
uma grande vontade de fazer algo, só que você ainda não sabe como, escreve isso num papel, escreve isso numa folha, com o máximo de detalhes possível, entendeu? Pensa antes como é que você ia se sentir nessa situação. Se tiverem pessoas envolvidas, como é que essas pessoas que estão envolvidas elas se sentiriam nessa situação também? O máximo de detalhes que você puder mentalizar ou escrever, enfim, desenhar, faça. Faça e depois volte aqui nesse vídeo comentando para ver, me diz o que aconteceu, entendeu? Porque, conforme eu falei, né, anteriormente, muitas das coisas que aconteceram e vem acontecendo na minha vida, de uma forma geral, para não dizer que foi intencional, eu mentalizei antes. Mentalizei, tentei escrever no papel da forma mais detalhada possível, né, com toda a riqueza de detalhes. E depois de escrito, li, reli, né, e aí depois de um tempo tal coisa aconteceu, e aí me dá aquele estalo de voltar para aquele papel que eu escrevi e reler todos os meus pensamentos, e aconteceu exatamente da mesma forma. Só um último detalhe aqui que eu vou compartilhar, né, sobre isso que eu tô falando. Por exemplo, né, eu viajei, a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, né, logicamente antes eu nunca tinha ido. Então, quase que saiu o gol do Chelsea. Então, o que aconteceu? Eu peguei uma revista e recortei algumas fotos de alguns pontos turísticos desse país, que no caso foi os Estados Unidos, né? Recortei e colei numa folha. Colei assim numa folha assim, por exemplo, a Times Square, Estátua da Liberdade, a própria Disney também. Onde mais? Boston, né? Vários pontos turísticos conhecidos dos Estados Unidos. E colei no papel. E deixei. E volta e meia eu pegava aquela folha e ficava olhando ali, mentalizando, me imaginando naqueles lugares. Eis que, finalmente, chegou o dia. E eu fui exatamente para esses lugares que eu recortei e colei no papel. Então, se isso não é coincidência, que eu acho que não tem nada de coincidência, é o poder da nossa mente, né? A gente às vezes não sabe quão poderosa a nossa mente é, tanto para o bem quanto para o mal. Eu aconselharia você a estar fazendo esse exercício aí, que, enfim, com certeza vai dar muito certo. Beleza? Então é isso. Chega do papo, esse papo por aqui, tá bom? Mais uma vez, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo aí e a gente se encontra na próxima.